Fala pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje quero trazer um vídeo aqui, ó, falando desse cara aqui. Esse aqui é o novo trator aqui da fazenda, né? Não é novo no canal, porque eu já mostrei ele em alguns outros vídeos, mas é um trator novo, né? Primeiro ano dele aqui na fazenda. Não é um trator zero, mas veio pra fazenda como se fosse praticamente um trator zero. Eu tô praticamente amaciando o motor desse trator. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar mais detalhes, né, que muita gente me pediu aqui, né, e lá no Instagram também. Então vou mostrar com mais detalhes um pouco mais desse trator. Então confere aí. Bom pessoal, então esse aqui ele é um case Quadtrac 580, né, 580 CV, modelo 2023. Esse daqui é aquele de 4 esteiras de borracha, né. As esteiras desse daqui, por opcional, são esteiras mais largas. A esteira normal, né, que vem padrão, ela vem até aqui, ó, no limite dessa roda aqui. Então esse daqui tem uma esteira de uns 4 dedos mais larga, né? 4 dedos desse lado e 4 dedos do lado de lá. E na parte de trás desse daqui, esses tratores eles têm o opcional de vir com o braço hidráulico, o levante hidráulico. Mas esse daqui não tem, né? O levante de 3 pontos. Esse daqui não tem. Tem só a barra de tração mesmo. Mas a gente acaba que a gente nem utiliza, né, esse tipo de implemento de 3 pontos para esse trator aqui desse tamanho aqui na fazenda. Possui 6 VCRs e a TDP. É um trator bem grande, é um trator muito confortável e gostoso de trabalhar. E agora eu vou mostrar um pouco mais sobre ele, mas agora de dentro da cabine fazendo a operação. Confere aí. Bom pessoal, estou aqui dentro da cabine agora, né? E vou explicar um pouco para vocês como funciona, né, a parte do maquinário aqui da fazenda, porque eu já recebi algumas perguntas, né, esse tipo de pergunta lá no Instagram. Às vezes o pessoal vê que eu posto vídeo, foto de um trator, no outro dia já de outro. Às vezes estou dentro de um trator, de um case, e depois estou dentro de um John Deere. Então, como que funciona? Bom, aqui na fazenda nós temos 6 tratores, né? Temos 3 case e 3 John Deere. Os John Deere, temos um 8430, ele é rodado duplo na frente e atrás, porém ele é rodado fino. Temos um 8R370, também é rodado duplo na frente e atrás, né? Só que também rodado fino. Por que esses dois tratores têm rodado fino? Porque são os tratores que fazem a maior parte dos tratos culturais da beterraba, né? Desde plantar, passar veneno, cortar as folhas lá na pré-colheita, colher. Então, como a beterraba, nós temos que andar com o trator na entrelinha, entre uma linha e outra, com rodada entre uma linha e outra, seguindo, né, a linha de plantio, acaba que precisa ser rodado fino. Então, esses dois tratores são rodados finos e a maior parte do serviço, né, que eles fazem é relacionado à cultura da beterraba, né? Aí o outro John Deere que nós temos, né, é um 9570 RX. Ele é basicamente um trator articulado, né, igual esse daqui que eu estou operando, porém da John Deere, só que é um trator articulado com 4 esteiras de borracha, né. Ele é um trator que aqui na fazenda ele praticamente faz 3 tipos de operação. Então ele é um dos tratores que planta, né, que faz o plantio na plantadeira maior. Quem planta na plantadeira menor, né, na DB de 24 linhas, é o 8R370. E esse 9570 ele planta com a DB de 36 linhas. Então esses dois fazem plantio. E agora falando, né, dos cases, temos um case 220, ele é rodado duplo somente no eixo traseiro, né? No eixo dianteiro não é rodado duplo. Esse case aqui, ele é um trator que já foi muito utilizado aqui na fazenda, né? Que antigamente tinha até mais tratores, né, do mesmo modelo, né?
antes da fazenda adquirir esses cases maiores, né, articulado e de esteira, antes o pessoal utilizava esses cases menores, né. Porém, hoje em dia ele é praticamente um trator que só faz serviço ali no pátio da fazenda. A gente não utiliza ele mais para nenhuma operação assim no campo. Então, atualmente ele é um trator que é utilizado para roçar, né, beira de estrada, roçar o pátio ali da fazenda, passar a lâmina na estrada, né, arrumar a estrada com a lâmina. Alguns outros serviços assim mais leves que sempre tem que estar fazendo ali no pátio da fazenda. E também ele é um trator que vai na rosca sem fim, para descarregar a carreta, né, de soja ou de milho, né, do que a gente colheu, para fazer o armazenamento nos silos. E daí os cases, né? Um case que nós temos é o 540, né? Ele é um articulado também, igual esse daqui, com 4 esteiras de borracha. Porém, ele é, assim, a diferença de idade do 540 para esse aqui, que é o 580, novo, né? Que, novo aqui, assim, na fazenda, né? A diferença de idade deles é bem grande. Então, assim, eles têm bastante diferença na parte interna e alguma diferença ou outra na parte externa. Esse case 540, apesar dele ser 540 de fábrica, ele está chipado, então ele está com entre 600 e 610 CV. Isso foi o que o pessoal que fez, né, o serviço falou para o pessoal aqui da fazenda, né? E esse case 540 ele trabalha tanto esse case 540 quanto esse aqui que eu estou trabalhando hoje, eles são os tratores para fazerem o serviço pesado. Esses dois tratores, né, que foram vendidos, um era um quad track, né, igual esses outros cases articulados que nós temos aqui, porém modelo antigo, né, modelo assim do mesmo 540. Então um era o 600 e o outro era um 550. Só que eles eram tratores assim que já estavam bem velhos, né, bem usados. Um estava com um pouco mais de 6.000 horas, o outro com um pouco mais de 7.000 horas. Então, assim, eles já estavam começando a dar bastante manutenção assim mais cara, sabe? Eles eram tratores que trabalhavam no preparo de solo, né? Aqui nos Estados Unidos, né, aqui na região norte dos Estados Unidos, nós não fazemos plantio direto, né? Devido a uma questão cultural e também por causa do clima, né? Clima muito frio, congela muito solo e tal. E daí o que acontece? Nós temos que fazer preparo de solo 2 vezes ao ano. Temos que fazer preparo do solo depois que colhe a cultura, né? A gente faz um preparo mais pesado. E antes do plantio a gente faz esse preparo que eu estou fazendo aqui, que é um preparo mais leve. Então, assim, eles eram tratores que todo ano trabalhavam nesses dois preparos do solo. Então, eram tratores assim que já estavam bem usados já. E daí eles foram vendidos e o pessoal da fazenda pegou esse daqui, que eu falei assim, que eu estou amaciando ele, porque esse trator aqui, ele veio para a fazenda com 318 horas. Então, assim, relativamente, não foi um trator tirado do zero da concessionária. Ele foi comprado, né, da concessionária, mas a concessionária estava revendendo ele. O antigo dono tinha colocado ele, tinha entregado ele para a concessionária, né? Ele não é um trator zero, porém a gente pode se dizer que é zero, né? Porque um trator com 300 horas é praticamente zero. Então, né, esse é um dos motivos que eu falei que eu estou praticamente amaciando, né, esse trator, amaciando o motor desse trator, porque ele veio para a fazenda com 318 horas. Essa daqui é a primeira operação que esse trator tá fazendo aqui na fazenda. Antes a gente tinha utilizado ele só para mover alguns implementos, né, no pátio da fazenda, mas a operação mesmo a campo, essa daqui é a primeira operação que ele está fazendo. E como ele veio no lugar dos outros tratores, né, ele veio realmente para fazer esse tipo de operação, que é a operação de preparo do solo. Então, assim, ele é um trator que vai trabalhar bastante no pesado também, como os outros trabalhavam. Ele veio para fazer esses dois preparos do solo. E esse trator aqui, pessoal, então ele vem com
com um motor FPT, né? É, esse daqui, no caso, ele tem uma potência nominal de 580 CV, né? Mas assim, uma potência máxima de até 638 CV. Câmbio Power Shift, né? Com 18 velocidades, né? 16 para frente, 16 para trás. E um interior totalmente reformulado se você comparar com os modelos antigos. Temos algumas diferenças estéticas, né? E assim, operacionais também, né, na parte externa, mas quando a gente fala de principal, né, qual foi a principal mudança, a gente está falando aqui dentro da cabine, principalmente do monitor e do painel, que eu já vou mostrar para vocês. Bom, se você comparar assim parte estética, a cabine foi praticamente assim reformulada, né? Tanto assim, parte aqui das saídas de ar, né, foi totalmente outro desenho. É, o sistema, né, para você fazer o acionamento dos limpadores para-brisa eram tudo aqui em cima, daí agora fica aqui perto do volante, com mais opcionais, né, de velocidade e mais limpadores de para-brisa. Sistema de luz também veio para cá, sendo que antigamente era só aqui só, e a mesma coisa dos limpadores, veio com mais opcional, né, com mais configuração. Então, assim, parte estética assim em cima veio, tem o som aqui em cima, né, que é um som assim bem bom. Porém, pessoal, essa cabine aqui, ela não é a cabine top de linha, né? Ela é a cabine padrão que vem quando você faz a compra do trator, né? Porque o trator, a cabine, ela é opcional. Ela tem alguns níveis, né? Desde o mais básico, né? Do padrão que vem, até o nível assim mais luxuoso, com mais opcionais e tal. Essa daqui, ela é a padrão, mas assim, apesar de ser padrão, melhorou demais em relação aos modelos anteriores. E assim, é uma cabine super confortável. Bom, pessoal, mas falando, né, da principal mudança, logo que você entra no trator que você percebe, foi o painel aqui, com todas as informações do trator, né? Combustível, marcha, rotação, velocidade, pressão do óleo, temperatura do motor, nível do ar, né, nível do combustível. Para quem não sabe, esses tratores aqui eles usam Arla, né? Então você tem que estar abastecendo também com Arla. Ele tem um tanque que agora não está cheio, mas ele tem um tanque de 470 galões, dá mais ou menos uns 1.800 litros de combustível, né, de diesel. O serviço que eu estou fazendo aqui, ó, ele está gastando em média 28, 29 galões por hora. Assim, é uma média, se você for ver, né, assim, ele está consumindo bastante. Só que você tem que levar em consideração que esse aqui é um motor bem grande, motor grande vai beber mesmo. E assim, é um motor que é um trator, né, que ele tem uma capacidade de fazer bastante área durante um dia. Então, assim, em uma hora ele faz bastante área, bastante serviço. Como vocês podem ver aqui, ó, o tamanho do implemento que ele está puxando. É um implemento de 16 metros, que tem várias hastes enterradas no solo, e ele está puxando aí, fazendo o serviço dele. Mas é como eu falei, ele veio para isso daqui, ele vai fazer esse tipo de serviço na maior parte do tempo dele aqui na fazenda. Ele veio para fazer esse serviço de preparo de solo mais pesado. Bom, e essa tela aqui, pessoal, ela é uma tela totalmente diferente, não é nada parecida com a tela antiga. Para quem não conhece, né, a tela antiga, as telas antigas, né, a parte assim do painel aqui antigo, ele era aqui nessa coluna aqui, né, ao longo dessa coluna com vários visor. Porém os visores eles eram assim, a letra ela era escura, né, era preta, o fundo também era meio preta, bem diferente desse daqui, né, que é tudo colorido, visualmente assim mais bonito, mais fácil de você entender. A outra também era muita informação, não era assim tão fácil de entender. Então assim, melhorou bastante. É outra tela, melhorou demais. O fato dela ficar assim mais limpa visualmente é muito melhor para a hora que você está fazendo a operação, é mais fácil para você entender e assim ficou esteticamente muito mais bonito. Então assim, para quem conhece, seria a mesma, né, que tem nos cases mais antigos, né, ou nos New Hollands mais antigos, que também são os mesmos. E daí outra mudança também muito significativa é essa daqui, né, o monitor. Para quem conhece o antigo monitor era o monitor 700, né, da Case, que é o mesmo que tem nos New Hollands também, né? Esse daqui já é o 1200.
como falei, a mesma coisa ali da tela. É outro monitor, não tem nada a ver igual. O monitor mais colorido, o outro eram cores assim mais neutras. Então assim, mais colorido te chama mais atenção e você consegue entender mais, né, visualmente assim, mais limpo, né, mais bonito, mais fácil de você entender. Então assim, sem comparação. É mais rápido também, o outro ele tinha um pouquinho de delay, às vezes travava também. Então, assim, é outro monitor, outra coisa, não tenho o que comparar. E as partes aqui também das VCRs, né? Muito mais fácil de você mexer, de fazer regulagem. A parte aqui do manche, né? Você tem a regulagem também de VCR, você consegue configurar, memorizar funções do trator, né? Passo de marcha, para você acionar o piloto aqui no manche mesmo. A parte aqui de configurações também mais limpo, mais bonito, né, esteticamente, e mais fácil de você entender. Então, assim, a cabine melhorou demais, melhorou muito mesmo. A outra cabine já era confortável, mas essa daqui tá bem mais confortável. Mas assim, pessoal, o que eu quero dizer não é que o outro trator, né, a outra cabine, os modelos antigos aí da Case, é ruim, não presta. Não é isso que eu quero dizer. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que esse trator aqui, para aquele trator lá, ele tem uma diferença de mais dos tratores que foram vendidos, né, os mais antigos, tem uma diferença aí de 12, 13 anos. Então, assim, é uma diferença tecnológica muito grande de um para o outro. Eu só estou comparando para falar assim que esse daqui ele é muito melhor. Se você comparar com aquele lá, esse daqui, né, esse inferior aqui, ficou muito melhor assim esteticamente, visualmente muito melhor, mais fácil para quem está operando aqui entender. Mas não quero dizer que aquele modelo antigo ele não presta, né? Como eu falei, a diferença de idade é grande. Na época a tecnologia era outra. A tecnologia que tinha naquela época, o que eles colocaram no trator, né? Que é o que tinha naquela época era o melhor que se tinha, assim como hoje, né? O que melhor se tem, o pessoal colocou aqui nessa cabine. E, pessoal, uma coisa também que chamou muita atenção nessa cabine nova, né? Nesse trator novo aqui que nós pegamos aqui na fazenda, né? Foi a quantidade de entrada, né? De tomada, seja tomada 12 volts, né? Seja USB, tomada para você conectar monitor. Esse trator aqui, ó, ele tem USB ali em cima, tem tomada, né? Aqui dos lados, né? Entrada para monitor dos lados. Aqui na lateral aqui também, ó, são três aqui, mais tomadas, né? 12 volts USB. Aqui em cima mais. Do lado esquerdo aqui do banco aqui embaixo, ó, mais tomada USB, mais tomada 12 volts. Ali em cima tem outra também. Então, assim, para quem conhece, né, os modelos mais antigos, não tinha tanto assim. E acabava que às vezes você ligava um ou dois monitor dentro do trator, às vezes tinha que colocar um iPad, aí às vezes você queria colocar seu celular carregar, já não tinha mais lugar. Aí você tinha que tirar o iPad, né, que estava carregando, às vezes você coloca para alguma informação, deixar o celular um pouco, e depois você ficar invertendo. Então, assim, isso daqui melhorou demais. Agora, assim, se você for parar para ver, tem até bastante, tem muita entrada. Só que, assim, melhor ter bastante, né, e você não precisar usar todas, do que você ter pouca, né, precisar usar e acabar não tendo lugar para você ligar o aparelho, né. Então, assim, um ponto muito positivo dessa daqui também. Bom, pessoal, e o vídeo de hoje era esse. Como falei para vocês, estou praticamente amaciando, né, o motor desse trator, amaciando esse trator. Como falei também há pouco tempo aí no vídeo, esse trator já rodei 120 horas com ele, né? Então eu rodei praticamente metade do que esse trator já tinha rodado já com o antigo dono inteiro. Isso em 2 semanas e meia, né? 3 semanas de serviço. Vou continuar rodando com ele, né, por mais alguns dias. Quem sabe no final aí, quando a gente parar essa operação, eu consigo fazer um outro vídeo, né, e falar com quantas horas que esse trator ficou, né, nessa primeira operação dele aqui na fazenda, primeira vez que ele está trabalhando aqui na fazenda. Bom, pessoal, e muito obrigado aí
por assistirem, né? Ficar até o final do vídeo. Quem não é inscrito no canal, né? Se inscreva aí. Daí vocês ajudam, né, o canal a crescer. Ativem as notificações, né? No momento que vocês se inscreverem. Porque daí toda vez que eu postar vídeo, né? Vai chegar notificações para vocês. Vocês vão conseguir vir aqui assistir. E pessoal, dá o like aí no vídeo, né? Deixa o joinha, que assim o YouTube entende, né? Que é um vídeo assim relevante, o pessoal gostou, e daí ele distribui esse vídeo para mais pessoas. E daí vocês novamente me ajudam. E quem tiver alguma dúvida, né? Alguma pergunta, pode me deixar aí nos comentários ou me mandar lá no Instagram. Meu Instagram, eu tenho ele no final do vídeo aí, né? Então, no final do vídeo tem um arroba dele. Quem quiser me seguir lá também, me segue lá. Eu tento postar vídeos assim mais curtos, né? Do dia a dia, lá no Instagram, no Stories, né? Às vezes faço alguns Reels também. Então, quem quiser me seguir lá, também estou sempre postando bastante coisa lá. Mais uma vez, então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!